Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus, venho aqui nesta hora através deste canal de bênção, preparando o caminho do Senhor Jesus, para juntos aqui estarmos compartilhando da palavra do Senhor. E trago nesta noite mais um ensinamento, pois este ensinamento foi o que Jesus deixou para os seus discípulos, ensinando eles. Pois nesta passagem que nós vamos estar meditando, os discípulos discutiam entre si quem era o maior. Está em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, e no versículo 35, Jesus ele chamou os seus discípulos, os 12, e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Aleluia. Um pouco antes, Jesus conversava com seus discípulos e falava para eles, dizendo: o Filho do Homem, Ele mesmo, iria ser entregue na mão dos homens, e os homens o matariam, e ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. E os discípulos não ousou interrogar Jesus quando falou essas coisas. Mas eles vinham no caminho, os discípulos, e eles vinham discutindo entre si quem era o maior entre eles. E quando eles chegaram em casa, em Cafarnaum, Jesus perguntou para eles e disse: o que vocês discutiam no caminho? E eles ficaram calados. E Jesus chamou os 12 e falou isso aqui que a gente acabamos de ler. Jesus ele disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Pois o próprio Senhor, ele nos deu o exemplo de que nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Pois o Senhor Mestre, o Todo-Poderoso, estava entre eles e não veio para ser servido, mas para servir. Pois você sabe bem, Jesus ele veio, falou da salvação, falou da vida eterna, ensinou sobre o reino de Deus. Jesus ele realizou milagres, curou muitos enfermos, ajudou os necessitados, ajudou as pessoas por onde passava. Jesus sempre ali ensinando para as pessoas. Ou seja, ele veio para servir e não para ser servido. E nos ensinou esta lição. Pois tem uma passagem que ele lava os pés dos discípulos, ele mesmo sendo o mestre e grande, estava entre eles. Mas você vê que ele deu um exemplo, um ato de humildade em lavar os pés dos discípulos, para que os discípulos não se tornassem arrogantes. Pois o que nós vemos muitas das vezes é o que muito acontece no nosso meio. É você ver as pessoas querendo ser umas maiores que as outras, porque estudam um pouco mais, porque se dedicam um pouco mais, aí se acham que são melhores que os outros, maiores que os outros, e isto não deve ser assim, pois é necessário que nós venhamos diminuir para que o Senhor possa crescer dentro de nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Porque há muitas pessoas com esse espírito de grandeza dentro delas, se achando melhores,
se achando mais sábios que os outros, se achando mais inteligente que os outros. Então, você que ouve esta palavra, você que neste momento para e absorve esta palavra, você está entendendo o que está sendo falado aqui, pois é necessário que nós venhamos diminuir para que o Senhor possa crescer. Louvado seja Deus, porque há muitas coisas assim acontecendo, uns irmãos humilhando os outros. Quando você entende o seu propósito, para que você foi chamado, qual a sua missão, o que você tem que fazer, você nunca vai querer ser maior que ninguém, passar por cima de ninguém, porque você entendeu qual o propósito, qual a tua missão, porque você entendeu para que você foi chamado. Porque quando nós entendemos isso, independente de que o irmão esteja pregando, independente do que o irmão esteja louvando, independente daquele que esteja administrando, independente, você vai entender qual o seu propósito. E você, quando olhar as coisas à sua volta, você vai entender que aquele, que aquela, que aquele outro faz parte do corpo de Cristo, porque somos os membros e cada membro do corpo tem uma finalidade e todos juntos faz com que o corpo se movimente, pois Jesus é a cabeça do corpo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então cada um de nós temos uma função, e quando nós entendemos isso, não ficamos preocupados em querer ser o maior, em querer ser o melhor, não. Preocupamos só em fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Quando você entende o que você tem que fazer, é diferente. Você vê o exemplo de João, aquele que batizava nas águas. João falava sobre o arrependimento, batizando as pessoas nas águas para a remissão dos pecados. E fazia aquilo ali, as pessoas criticavam, muitos vinham, perguntavam quem ele era, perguntavam se ele era o Cristo, se ele era o Messias, perguntava tudo isso, se ele era profeta. Ele dizia: eu sou só uma voz, a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. E ali João, quando João ele morre, o próprio Senhor Jesus Cristo dá testemunho dele, diz: dos nascidos de mulher não houve maior profeta do que João. Aleluia. Então você vê que ele estava fazendo o que foi levantado para fazer, independente do que as pessoas achavam, pensando que ele não era nada, não dava nada por ele, estava ali servindo, estava fazendo o que foi levantado para fazer. E o próprio Senhor deu testemunho dele, dizendo que dos nascidos de mulher não houve maior profeta do que João. Então, independente de qual foi a função que você foi levantado para fazer, faça com excelência. Independente do que as pessoas não consigam entender, se você ora, se você pede a direção de Deus, se você conversa com o Senhor, você sabe bem para o que você foi chamado, o que você deve fazer. E quando você entende isso, você nunca vai querer ser maior do que ninguém. Você nunca vai querer ser melhor do que ninguém, porque você verdadeiramente entendeu qual o teu propósito nesta terra. E estamos aqui para servir, para ajudar uns aos outros. Esta é a nossa missão, este é o nosso dever, é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo,
Mas aquele que não crê, este já está condenado, pois quem diz é a palavra, não sou eu. Amém, meu irmão. E João, ele disse, isso aqui João Batista, aquele que batizava nas águas. Em João capítulo 3, versículo 27, João ele disse, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. E ele ainda falou no versículo 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, meu irmão e minha irmã, eu deixo aqui esta palavra. É necessário que nós venhamos diminuir para que o Senhor possa crescer. Então, vamos diminuir para que o Senhor possa crescer. Vamos descer mais, vamos buscar mais. Você quer ser um instrumento? Busque mais, desça mais. Tá vendo um irmão teu ser usado grandemente? É porque ele tem buscado. Então o nosso dever é descer, é diminuir, para que o Senhor possa crescer em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então aqui eu deixo esta palavra nesta noite para a nossa meditação. E que Deus continue abençoando você. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus abençoe o seu final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.